Estamos aí apresentando o nosso anúncio, que dentro de um minuto nós estaremos iniciando então a nossa escola bíblica dominical. Então, por enquanto aí vai a chamada e já cortamos para a câmara ao vivo dentro de um minuto, apenas por enquanto, a nossa chamada Escola Bíblica Dominical no sábado, e espero que muito breve a gente volte à escola presencial. Então, contamos com a cooperação de todos vocês aí para nós seguirmos na nossa Escola Bíblica Dominical e já cortando para a nossa chamada ao vivo aqui. Vamos a esta. Pronto! Cortando lá. Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós aqui estamos para iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical, já posicionando-nos aqui neste instante para um tempo melhor aqui com vocês. Hoje a nossa lição vai falar sobre a oração intercessória pela igreja de Éfeso. Então é que nós vamos estar orando ao Senhor, lendo o texto bíblico da nossa lição, e eu me dei conta agora de que o meu iPad está com a bateria quase chegando ao fim, então deixa eu buscar ali o meu carregador para o iPad aqui, senão a gente vai ter problema e eu vou acabar saindo do ar. Tá? Lição número 10, na carta aos Efésios, nós estaremos estudando. Então deixe-me apenas resolver essa situação do iPad aqui. Arlete, você está perto aí para me trazer um carregador? Deixa eu ver. Parece que a esposa não está por perto, então tenho que eu descobrir uma forma. Já consegui aqui mesmo, sem precisar sair do local aqui. Vamos lá com todo o equipamento. E pronto, aí estamos, funcionando a todo vapor aqui. Pessoal, desculpa aí a inconveniência, mas aí vamos. Vamos iniciar a nossa escola dominical, primeiro fazendo a leitura bíblica do texto para a classe. Aí depois da leitura bíblica do texto para a classe, eu estarei orando ao Senhor para nós iniciarmos o nosso estudo. A nossa carta, a lição aos Efésios, a lição de hoje se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21, um tópico que eu amo esse tópico. Esta lição, na verdade, ela deveria ter uma classe especial nessa lição, só para pastores de igreja, para evangelistas itinerantes, missionários, só para quem está envolvido diretamente. Tinha que ter uma classe à parte para a gente trabalhasse mais forte esta lição aqui. O apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta que lhe abre o coração mesmo à igreja em Éfeso, aos crentes de Éfeso, e ele abre no capítulo 3, versos 14 a 21. Aliás, quem chega primeiro, a gente pode cumprimentar. Então, deixa eu cumprimentar o pastor Valnei, primeiro aí a juntar-se a nós, pastor Francisco Salles, aí do Hope Center. Pastor Valnei diz que está escuro. Obrigado, pastor Valnei. Está escuro aí? Então, nós vamos iluminar sem problema. Iluminou aí, né, pastor Valnei? Aí, ó, se queria iluminação, lá estamos aqui. Obrigado aí pela participação, irmão Ronivon, a paz do Senhor, irmão Ronivon, Mazara Campos, olha que prazer tê-la aí com a gente, Nice Moreira, a paz do Senhor, Sirlene Santos, Deus abençoe, parabéns, irmã Sirlene, pelo seu aniversário, a irmão Takeshi Shino, Ohayo gozaimasu, aí já um dia aí, domingo no Japão, Deus abençoe, Egivaldo Miranda, Deus abençoe, Nadila, aí no Hope Center em Belo Horizonte, pastor Elias Aguiar, a paz do Senhor, Célia Costa, o Ney melhorou aí, graças a Deus, que ótimo, se precisar acendo mais luzes aqui,
Temos luzes com força aqui. Irmã Marlúcia de Oliveira, paz do Senhor. Eliette Ângela, paz do Senhor. Sirlene Santos. E agora sim, leitura do texto bíblico da nossa lição. Depois disso, nós vamos ao textuário Verdade Prática. Pastor Silvio, grande amigo, grande abraço, pastor Silvio. Uma grande consideração possível, pastor Silvio. Então lá vamos, o texto na palavra de Deus nos diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, glórias ao nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais este privilégio, meus irmãos, de podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. Oremos agora ao Senhor. Querido e eterno Deus, eu te agradeço, te louvo, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez juntos estudarmos a tua palavra e aqui termos a riqueza desta carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Pai querido, ajuda-nos, abra-nos o entendimento para compreender, dá-nos humildade, Senhor, para aprender, porque se não tivermos humildade, Senhor, nós não conseguimos aprender, porque vamos julgar que não precisamos, que não temos nada a aprender. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem muito a nos ensinar através da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço também para o irmão Daniel do Carmo, nosso professor de música ali no Hope Center, sempre uma bênção. E o pastor Wilson Silva, lá de Guaratinguetá, juntamente com a gente também. Deus abençoe, pastor Wilson, Josias Aleixo. E pronto. Pessoal, bem-vindo à nossa escola dominical, já com uma quantidade de alunos aqui presentes. E aí, vamos melhorar a posição da nossa tela aqui. E aí eu tenho que me posicionar de uma melhor maneira aqui para poder a gente conseguir ir transmitindo. Deixa-me lá, me transmito para cá e venho para cá, pronto. Aí lá está. A lição de hoje ela tem a ver então com a intercessão de Paulo pela igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo ele se mostra um obreiro assim de um amor tremendo para com as igrejas que ele fundou, onde ele trabalhou. Mesmo estando longe, o apóstolo Paulo ocupava tempo em oração. Eu posso compreender um pouco esse coração do apóstolo Paulo, porque também exerço esse ministério missionário, né? E temos igrejas em todos os continentes do mundo. Nós temos igrejas onde a gente coopera diretamente, se não for igrejas fundadas por nós, mas igrejas que nós recebemos apelo para ir ajudar, para ir. E aí criamos um vínculo com todas essas igrejas. E eu sei quanto isso move então o coração da gente para a gente se voltar para essas igrejas, para orar, para interceder por essas igrejas aí que precisam tanto do nosso amor, do nosso carinho, né? Então, o apóstolo Paulo, o texto áureo é tirado dos 2 primeiros versos da nossa lição, quando Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, essa expressão dele de se colocar de joelhos na presença de Deus, aí mostra, digamos assim, uma posição favorita para a gente orar, né?
A gente pode orar deitado, orar de pé, orar caminhando, orar, qualquer posição. Então, mas parece que de joelhos a gente é uma posição de rendimento, né? Normalmente quando uma tropa perde uma batalha e se rende ao inimigo no meio de uma guerra, então o que a tropa faz é ajoelhar com os dois joelhos no chão, colocar as mãos para cima. Porque para uma reação, quem já está ajoelhado, qualquer gesto de reação vai dar tempo de quem está ali comandando digamos, aquele aprisionamento, né? Então, está prendendo alguém, fica de joelho, põe mão para cima. E aí, então, porque fica mais fácil de ver se a pessoa vai ter reação contrária. Então, ajoelhar-se é render-se inteiramente à autoridade, render-nos inteiramente a quem a gente está se submetendo. Então, o apóstolo Paulo, ao ajoelhar-se, pôr-se de joelho, ele está dizendo, olha, eu me rendo a Deus, me rendo na presença do Pai. Quando vou orar, é uma rendição total. Então, oração é uma rendição total de nossa parte, meus irmãos. Deixa eu ver o que houve aqui, que eu acabei tirando. Opa, agora eu estou em problema, eu vou ter que lidar aqui. Então, olha, vamos aqui a nossa lição aqui. Lição 10. Então já ela está aqui pequenininha aqui em algum canto aqui, ó. Lição 10, vamos lá. Aí. Então pronto, aqui está agora o texto bíblico que nós acabamos de ler, está aí na tela, e nós vamos ao texto áureo. Vamos, porque não passa, tá? Os objetivos da nossa lição. Vamos lá, os objetivos é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade da igreja de estar arraigada, fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que nós pedimos. Então, nós oramos a Deus. E o que nós vamos fazer neste momento, pastor Valnei, ele adiciona ali que o dobrar os joelhos tem a ver com adoração direto só para Deus. Então nós nos prostrarmos na presença de Deus. Obrigado, pastor Valnei. Estou aqui voltado aqui para poder ir lendo aí a participação. E, aliás, está em aberto a todos os irmãos participarem aqui da nossa escola dominical. Eu vou seguindo aqui e observando a participação dos irmãos. Hoje nós temos mestres aqui conosco, pastor Eleazar Secum, a paz do Senhor a todos, é conectado desde Vinhedo. Pastor Eleazar, fique à vontade para poder colocar os seus comentários aí também, que nós vamos estar observando e aproveitando seus comentários também. Então, no texto áureo, que o apóstolo Paulo disse colocar-se de joelho, e na verdade prático, o apóstolo Paulo diz que nós devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, olha, a lição de hoje, ela é, na verdade, um ensinamento prático de como orar, dar-nos ideias de como orar. Um dos grandes problemas que os crentes têm tido hoje é orar, é gastar tempo em oração, porque é um exercício que nós fazemos. Orar precisa ser um exercício constante do crente para nós conseguirmos, sim, entrar na presença de Deus. O pastor Valnei está mencionando aqui nos usos e costumes antigos, ali dos cultos judaicos, o joelho direito só se dobrava só se dobrava a Deus. Obrigado aí pela participação mais uma vez, pastor Valnei. E então a nossa lição ela vai tratar desses aspectos aí. E o apóstolo Paulo, ele tem objetividade na sua oração. Então, o que nós precisamos observar aqui é que o apóstolo Paulo, ele descreve, nesses versos da nossa lição, ele descreve de uma forma resumida, mas ele mostra o que é que ele orava. E aí eu posso entender, irmãos, cada tópico que ele menciona aqui na oração vai nos ensinar a organizar a nossa oração também por tópicos.
Antes da gente orar, se você pretende tomar um tempo maior de oração, você vai para uma vigília orar, vai para um culto de oração, não há problema nenhum se você pegar uma fichazinha e anotar. Não aconselho anotar no celular para não ter aquela tentação de ficar lendo outras coisas no celular. Então, não aconselho que seja o celular, embora o celular tenha a possibilidade de a gente fazer as anotações ali. Mas anote numa ficha, crie um ficheiro ou um fichário, né? Portugal dizem ficheiro, cria aí um fichário aí, e naquela ficha ali, você coloca numa folha de papel, coloca os temas para a oração, nomes das pessoas por quem você deve orar e os assuntos que você deve orar para cada uma dessas pessoas. Eu tenho feito esse exercício e tenho ultimamente, de vez em quando, mandado para alguém 1 minuto de oração. Às vezes ultrapasso 1 minuto, começo a orar pela pessoa e o Espírito de Deus que move. Às vezes eu estou orando aqui de madrugada e começo a pedir: Senhor, me dirija alguém que precise receber a minha oração por áudio. E aí, quando Deus orienta, eu faço ali 1 minuto, 2 minutos de oração por aquela pessoa. E eu tenho feito esse exercício que ele serve tanto para encorajar as pessoas, dizer: olha, Deus está movendo. Interessante é que eu estava ontem orando e Deus me moveu a orar pelo Diel e a irmã Jaque. Então, Diel e a Jaque. E aí, naquele momento, enquanto estava orando, eu senti assim um desejo de gravar aquela oração para eles e mandar. Então gravei 1 minuto e pouco de oração ali, orando, mandando, e senti o mover de Deus ali, interceder por aqueles irmãos. Quando foi pela manhã, a irmã Jaque respondeu para mim, agradecendo pelas orações e dizendo: olha, hoje é o aniversário do Diel. Recebemos a oração no dia do aniversário dele. Então, interessante, se o Diel está nos acompanhando, não sei porque trabalha muito fora aí, mas se estiver nos acompanhando, então veja como Deus cuida de você, Diel, como Deus cuida de nós. Então, no dia do aniversário, quem sabe um dia muito ocupado, trabalhando e tal, mas Deus me moveu a orar e mandar a mensagem para ele, para poder mostrar que Deus se importa. Não é dizendo que eu me importo sim, é lógico, como pastor eu me importo cada um, mas mostrar como Deus move. A irmã Serlene está dizendo que ela tem anotado numa folha de caderno. É isso mesmo, a nossa oração se torna mais eficiente quando nós anotamos, quando a gente cria um propósito da oração. O que o apóstolo Paulo fala-nos nesta lição, ele nos mostra, é que a oração que ele fazia pela igreja era uma oração objetiva, uma oração com propósito. Não era aquele negócio de começar a orar, pôr de joelho e falar: Deus abençoe a igreja em Éfeso, Deus abençoe os irmãos de Éfeso, Deus abençoe aqueles irmãos, Deus abençoe. Não, calma lá, irmãos, tá certo, Deus escuta isso também, mas vai ser muito mais proveitoso se nós apanharmos esta oração e dividir por objetivo, até fazer um esboço, como se fosse uma homilética para pregar, a gente esboçar a nossa oração, e aí nós vamos ver a importância desse momento, né? Pastor Eleazar está dizendo aqui: eu e minha família fomos beneficiados pela oração do pastor Welber. Eu estava precisando de uma palavra naquela manhã e foi providencial. Pastor, foi também o dia que eu mandei a mensagem para o irmão. Foi um mover de Deus. Eu oro pelos irmãos todos os dias, e podem ter certeza, esses irmãos, para quem eu tenho orado aí, mandado a mensagem, não significa que naquele dia eu orei, não. Naquele dia Deus me moveu a enviar a mensagem. O Jackson ali do Hope Center está dizendo: o melhor método de vigília que já participei foi o método das estações de oração. Então, um dia eu posso pegar só sobre oração e ensinar aí, mostrar esse método nosso. Estou disposto a mandar para quem solicitar, pastores que precisarem, que quiserem, mande para mim e eu envio para vocês. Aí a gente passa uma noite inteira só orando, irmãos. Então não é essa questão de que nós estamos vivendo num tempo em que estão terceirizando a vigília e chamam um monte de cantor para a vigília. Orar, irmão, não é vigília, é para a gente orar, para buscar a presença de Deus. Não é para passar a noite toda pregando e cantando e achando que isso foi oração. Isso não foi vigília de oração, coisa nenhuma. Isso foi um ajuntamento e às vezes para perturbar a vizinhança, porque às vezes a igreja está próximo de um lugar, de uma vizinhança ali, e faz barulho a noite inteira, tocando, cantando, pregando aos gritos ali.
Não, irmãos, nosso objetivo é orar, nós vamos orar. Agora precisa se organizar esta oração. O apóstolo Paulo era um homem muito organizado na sua pregação, na sua exposição de assuntos, e quando ele ia orar, ele usava a mesma coisa. Como ele organizava uma pregação para pregar às pessoas, quando ele ia falar com Deus, ele se organizava também para falar com Deus. É por isso que a lição de hoje ela está tratando aqui desses objetivos aqui, que é então a refletir acerca desse propósito da oração, destacar então a necessidade da oração e observar, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Então vamos estudar aí esta lição, que Paulo, após revelar o mistério oculto de todas as dádivas divinas, né, na lição passada, né, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Éfeso, da igreja de Cristo, e ali em Éfeso. Então, nessa intercessão, né, nós vamos aprender que Deus é capaz, é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pensamos ou pedimos, né? Então, ela tem que ver aí, o pastor Valnei confirma ali, a oração tem que ter um propósito. A Anice Moreira diz, eu também já fui agraciada com a oração do meu pastor Welber. Irmãos, isso aí eu oro por todos vocês. E aí vocês vão ver, irmãos, quando nós organizamos uma oração, é impossível orar pouco. Aliás, a gente nunca ora muito também. Mas orar pouco no sentido do nosso corpo humano que quer parar de orar. A nossa carne quer parar de orar. Aí nós vamos descobrir, irmãos, que não dá para poder orar pouco tempo e ao mesmo tempo organizar uma oração para interceder por todas as pessoas que precisam. Então tem uma lista de todos os membros da sua família, tem uma lista de todos os membros da sua igreja, tem uma lista de pastores, de missionários, tem uma lista de pessoas para você orar. E quando você orar com propósito, você vai ver que orar 1 minuto só por cada pessoa, tem que orar rápido demais e acaba tendo que passar para outro sem atender toda a necessidade. E aí, se você tiver uma lista de 200 pessoas, eu só na minha lista de transmissão direta, eu tenho aqui 500 pessoas na lista de transmissão. Oro por essas pessoas diariamente, dividido em 2, 3 períodos de oração por dia, para dar tempo de orar por todas as pessoas. Além disso, eu tenho uma lista de 10 mil amigos em cada uma das minhas páginas de Facebook, uma multidão de amigos do Facebook, que a gente coloca em oração. Eu ainda quero fazer um propósito ainda de tirar alguns dias seguidos de oração, todo o tempo só em oração, que eu quero transmitir. Aí eu vou fazer ao vivo, uma transmissão ao vivo, orando por todas as pessoas na minha lista, pelo menos 1 minuto. Já estive calculando, tem que ser no mínimo 3 dias orando, dormindo o mínimo possível. Mas Deus vai me dar graça ainda para alcançar esse propósito aí na intercessão. No ponto número 1, o apóstolo Paulo ele vai nos falar que nós corroborados com o poder do Espírito. Então ele inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo, que o poder do Espírito no homem interior, em nós, o nosso mais íntimo, e que a presença de Cristo esteja nos corações. Então, o Espírito Santo e Cristo habitando em nós. Ele começa com esse pedido, irmãos. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está ao mesmo tempo nos ensinando que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em nós e que o Senhor Jesus Cristo também habita nos nossos corações. Então, ele agora vai iniciar a sua oração pedindo a Deus, então, fazendo esse pedido. Vamos voltar lá ao texto bíblico, deixa-me ir ao início do texto, que Paulo diz, para que segundo, verso 16 ali, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então veja aí, irmãos, deixa eu aproveitar o comentário do pastor Valnei, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis
A oração feita por um justo pode muito em seus defeitos. Irmãos, essa intercessão pelos outros, você não pensa que a gente está fazendo favor para os outros ao orar por eles, não. Você está fazendo um favor para você mesmo. Eu estou fazendo um favor para mim mesmo quando eu oro por você. Eu estou sendo abençoado ao orar por vocês. Tem base bíblica nisso? Tem. A Bíblia nos diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Então, é quando ele orava pelos amigos. É quando ele intercedia por outros. O Vanderlei Pereira ali está dizendo aí que tem saudade desse tempo de vigília. Tempo que orava mesmo. Hoje em dia não há mais isso. Então as vigílias que eu conduzo ainda são assim. Então, irmãos, quando oramos uns pelos outros, não pense que você só está beneficiando a pessoa por quem você está orando, não. Quando oramos uns pelos outros, nós estamos sendo beneficiados pelo fato de orar pelos outros. Deus atende a nós. Quando eu cuido dos outros, Deus cuida de mim. Quando eu passo tempo preocupado com a igreja, cuidando da igreja, Deus está cuidando de mim. Então é isso. E o apóstolo Paulo, ele começa na sua oração dizendo: eu quero que sejais corroborados com o poder do Espírito. Então é o poder do Espírito Santo operando em nós, irmãos. É a obra do Espírito Santo em nós. Então o pedido de Paulo é: Senhor, que essa igreja seja movida pelo Espírito Santo, porque só a operação do Espírito Santo em nossas vidas abre o caminho, facilita para que Jesus Cristo possa fazer morada em nossos corações. É a presença do Espírito Santo em nós, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas que atrai, é a operação do Espírito. Então, irmãos, é por isso, irmãos, que têm me acompanhado nas orações, e isso seja oração transmitida pela internet ou oração particular. Os irmãos percebem que os meus primeiros 5 ou 10 minutos é adorando a Deus, é buscando a presença do Espírito Santo, porque enquanto o Espírito Santo não mover em mim para orar, não adianta eu continuar orando por minha conta, não. Não adianta eu ficar falando coisas da minha mente. Nós precisamos ser corroborados, ajudados pelo Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que intercede junto às nossas orações com gemidos inexprimíveis. Para que isso aconteça, irmãos, tem que começar com um quebrantamento da nossa parte. E esse quebrantamento nosso envolve, irmãos, nós nos ajoelharmos, nos quebrantar. Ao colocar de joelhos, irmãos, nós estamos reconhecendo que Deus está acima de tudo e nós não somos nada. Ao nos colocarmos de joelhos e prostrarmos diante de Deus, nós precisamos começar com um pedido de perdão pelos nossos pecados. Mas tem crente que não pede perdão, principalmente se estiver orando em público, principalmente se alguém estiver ouvindo a oração dele, porque não quer passar por pecador, não quer se passar por alguém que comete pecado. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porque ele está pecando o pecado de acusar Deus, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, que todos nós cometemos pecados. Às vezes até sonhando a gente comete pecado. Alguém diz: eu não sou responsável por mim no sonho. Não, irmãos. O sonho revela a nossa natureza, sim. O sonho revela as maldades do nosso coração. Ou você nunca sonhou em que no sonho você sabia que era sonho? Ou seja, você estava consciente de que você é um crente, estava sonhando e no sonho você estava fazendo coisa errada e não conseguiu no sonho repreender aquilo. Ou quem sabe no próprio sonho você pensou: mas é sonho, não tem problema. Sonho, eu posso pecar em sonho. Então veja, irmão, nós pecamos por gestos, por obras, por pensamentos. Pecamos até quando estamos sonhando. Então somos pecadores e precisamos, ao orar ao Senhor, pedir a Deus misericórdia. Mas Eliette está mencionando ali, a nossa superintendente de escola dominical, lá no Hope Center. Ela está dizendo aqui, citando 1 Samuel, quando Samuel disse para Saul: longe de mim
que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então veja, irmãos, quando nós não oramos pelas pessoas, nós estamos pecando contra Deus. Samuel era um líder espiritual, ele disse, longe de mim, que eu como líder, deixe de orar por vocês, deixe de orar pelo país, deixe de orar pelo governante, deixe de orar pelos crentes, longe de mim. Então é isso que me move a orar, irmãos. É por isso que eu disse na abertura que essa lição tinha que ter uma classe especial só para pastores, só para poder puxar as nossas orelhas, só para poder dizer para cada um de nós, pastores, pastor, você está orando pelas suas ovelhas? Você está intercedendo pelas suas ovelhas? Então, nosso dever é orar, irmãos. E orar com objetivo, orar para que o crente seja cheio do Espírito Santo. Não acomodar, irmãos, enquanto não ver o crente cheio do Espírito Santo. E o Paulo, ele dizendo aqui dessas riquezas da glória de Deus, ele disse que apresenta uma oração confiando nas riquezas da glória de Deus. Riquezas da sua glória, irmãos. Irmãos, Paulo, ele havia declarado antes que Deus é o Pai da glória. E aqui ele está dizendo, eu estou orando a um Deus que é rico em glória. Ou seja, irmãos, a riqueza dele, de Deus, não é uma riqueza que se perde, que se consome com o tempo. É uma riqueza que permanece para sempre. Por isso chama de uma riqueza de glória. Então, ele ora para que essas riquezas, abundantes riquezas, e ele fala de riqueza da glória, mas em capítulo 2, verso 7, ele fala de riquezas da graça. Depois ele fala de riqueza de misericórdia. Então as riquezas de Deus são abundantes, irmãos. Sempre riquezas envolvendo graça, glória, misericórdia, amor. Toda a riqueza de Deus. Então, quando ele ora a um Deus de amor, ele está dizendo, eu estou orando a um Deus de amor, a um Deus segundo a riqueza da graça, as riquezas da sua misericórdia, as riquezas da sua glória, ele vai vos fazer abundar. Então é isso que eu creio quando eu oro por você, irmãos. Eu estou orando sabendo que nós temos um Deus rico em misericórdia para fazer abundar em riquezas a sua vida. Creia nisso. Que Deus levanta pessoas para orar por vocês. Eu me lembro, eu estava estudando nos Estados Unidos aqui em 1975 e passei por um tempo muito difícil, um momento muito pesado mesmo na minha vida espiritual, ataques do inimigo mesmo, eu morando sozinho num país distante, com compromisso de ser fiel ao meu Deus, e o ataque era tão grande. Numa madrugada eu orei e pedi, meu Deus, levanta pessoas para orar por mim, meu Deus, tem misericórdia. Um mês depois, eu recebi uma carta da líder do círculo de oração da Assembleia de Deus em Americana, Ronivó lá de Americana. Recebi uma carta dessa irmã, e ela colocou a data e o horário, e disse, pastor, ou irmão Welber, não era pastor ainda, irmão Welber, no dia tal, eu me lembro que era uma terça-feira, o resto eu não me lembro mais. No dia tal, era uma terça-feira, às 2 horas da madrugada, que me lembro também o horário. Deus me moveu para orar por você. Deus me acordou. Alguma coisa muito séria estava acontecendo e Deus me despertou para orar por você. Irmão Welber, o que está acontecendo, irmão Welber? Aí eu escrevi para ela, irmã, Deus te usou. Porque a partir daquele dia eu fui dormir e me amanheci numa paz tão grande. Uma paz tão grande. E Deus me deu uma vitória, terminei meus estudos aqui. Graças a Deus, irmãos. Provas eu passei por muitas. Dizer que nunca pequei, somos pecadores. Mas o diabo que queria me arrastar para o fundo do poço, me apresentar como eu estava sozinho, solteiro neste país, toda a miséria que o mundo pode oferecer de prazeres carnais, ele apresentou para mim, mas Deus me guardou, Deus levantou pessoas a orar por mim. Então, irmão, deixe que Deus te levante para orar por outras pessoas também. É isso. Então, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então, irmãos, é segundo as riquezas da graça de Deus. E essas riquezas, o nosso Deus, ele coloca à nossa disposição. Então, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. E compreenda, então, o amor divino
e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Irmãos, eu tenho insistido em pregar sobre este amor, reconhecer o amor de Deus, ó grande, infinito amor de Deus. Paulo ele está dizendo, eu oro para que vocês conheçam, experimente este amor, porque, irmãos, só experimentando o grande, excelente, excelso amor de Deus é que nós vamos conseguir orar da maneira correta, vamos conseguir ser crente da maneira correta, irmãos, por causa do grande amor de Deus. Além disso, ele diz, peço para que vocês sejam fortalecidos com poder. Paulo sabia da necessidade de que o crente tenha o poder do Espírito Santo no homem interior dentro de nós, irmãos. É o poder do Espírito Santo, aí no verso 16 da nossa lição. É o poder do Espírito Santo que nos fortalece. É o poder do Espírito Santo que nos ajuda a vencer. E Paulo então pede por isso que sejamos fortalecidos com poder. Então, essa petição, ela não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito Santo. A igreja tinha o Espírito Santo, ele já tinha mencionado isso antes, mas que ela fosse continuamente revigorada. Nós precisamos, meus irmãos, revigorar no poder. Aleluias. Eu vou responder a irmã Angelina de uma vez, porque a notícia já vai. O culto amanhã vai ser em Elizabeth. Domingo próximo, se Deus quiser, nós faremos no estacionamento em Newark. Já estamos acertando tudo lá. Mas amanhã, em Elizabeth, 10 horas da manhã. Não chega atrasado não, porque provavelmente a gente tem que terminar o culto mais cedo. Tem uma passeata lá em Elizabeth marcada, aqui em Elizabeth marcada para 11 horas da manhã. E eles vão acabar chegando ali à volta do City Hall também. Então, 10 da manhã em ponto nós teremos o nosso culto. Deixa eu continuar a lição aqui, porque tinha que responder isso no momento. 10 horas da manhã, amanhã em Elizabeth. Deus abençoe. Então, o apóstolo Paulo, irmão, ele está mencionando da importância de nós mantermos firme, então, na busca do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai, então, confirmar em nós a nossa perseverança, nos afastar do pecado e compreender as coisas espirituais, irmãos. Então, Paulo diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, fortalecidos do Espírito Santo. Mas parece, irmãos, que há momentos em que nós, eu vou dizer nós, porque eu não gosto de apontar o dedo para lá como se eu fosse isento de qualquer tipo de tentação, provação ao pecado. Parece que há momentos, irmãos, que nós nem queremos tanto a presença do Espírito Santo para não nos atrapalhar a fazer coisa errada. Para a consciência não ficar pesada na hora de fazer coisa errada. Meu irmão, é neste momento que a gente tem que pedir, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Olha quão miserável pecador que eu sou. Chegar a um ponto de quando ouço falar da presença do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente pensar na possibilidade de não ter o Espírito Santo nos incomodando para a gente não pecar. Incomodando a nossa consciência. Eu não sei se eu disse para os irmãos, a minha mãe ouviu da boca de um pastor que havia caído em pecado. E a minha mãe falou para ele, fulano, a sua consciência não pesa? Você em pecado, celebrando Santa Ceia, pregando, usando o púlpito. Esse pastor virou para minha mãe, isso nos anos 1960, 61, por aí. Virou-se para minha mãe e disse, Isa, a minha consciência já está cauterizada, essas coisas não me incomodam. Aí minha mãe disse, eu vou orar a Deus para que me dê uma consciência mais sensível ainda. É um perigo muito grande. Outro mestre entrou aí em cena também, que é o pastor Carlinhos Lopes, da de Monlevade. Deus abençoe. Então, irmãos, é um perigo muito grande quando nós não temos o Espírito Santo ou resistimos o Espírito Santo. Nós precisamos, Paulo disse, sejais fortalecido com poder, esse poder pelo Espírito Santo. E o terceiro subponto do ponto 1, Paulo diz, para que Cristo habite em vós. Nós precisamos, irmãos, ser habitado por Cristo, Cristo morando em nós. Cristo estando morando em nós, irmãos. Aí a gente vai poder responder
aquela célebre pergunta de Padre Sadhu Sundar Singh, não me lembro exatamente o nome do autor do livro, em seus passos que faria Jesus. Então, a importância de Jesus habitando em nós, para a gente perguntar a Jesus, o que é que tu farias no meu lugar? Mas eu já tenho feito coisas que depois eu vou orar e Jesus disse, eu não faria do jeito que você fez. O Espírito Santo me incomoda e diz, Jesus não faria assim. Aí eu vou e desfaço do que fiz. Peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, Jesus habitar pela fé nos nossos corações, verso 17, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Significa, então, que Jesus, ele estar na sua plenitude em nós, não significava que ele não habitasse nos corações do povo em Éfeso. Jesus habitava, mas essa habitação, irmãos, tem que ser permanente. Permanente. Ou você acha que quando você está fazendo coisa errada, se você entra num lugar onde Jesus não quer entrar, você acha que ele vai entrar junto com você só porque ele habita em você? Então tá bom, você vai e ele vai também. Não, irmãos. Ele vai ficar triste do lado de fora te esperando. O Espírito Santo vai ficar triste, tentando te convencer a não fazer aquilo. Então parece que tem crente, irmãos. Tem vezes que nós queremos que Jesus habite em nós só na hora das conveniências. Quando a gente vai falar palavrão, quando a gente vai contar uma piada imoral, quando a gente diz, Jesus, agora não dá para o senhor ficar perto de mim não, porque eu vou participar aqui da roda de escarnecedores. Então, irmãos, quando Paulo está dizendo que Jesus habite em vós, que seja um habitar constantemente. Eu me lembro, meu pai contava do testemunho de um irmão, vou citar nomes, porque esse irmão se tornou um grande mestre na escola dominical, um grande pregador, ensinador, pastor José Romão. Pastor José Romão, o irmão José Romão, quando se converteu, ele ainda novo convertido e trabalhava na mesma empresa que o meu pai. Meu pai foi quem pregou para ele. E o irmão José Romão, novo convertido, mas não estava comportando tanto como crente, né? E meu pai dizia para ele, irmão José Romão, leia a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, são poucos capítulos ali, 6 capítulos só, leia. Aí meu pai dava um prazo e dizia, irmão, você leu? Ele dizia, li sim, pastor. Irmão Antônio, meu pai não era pastor ainda. Meu pai, quando terminava o dia do trabalho, falava, irmão, leia. Aí depois de algum tempo meu pai parou de perguntar a irmão Zé Romão, mas o meu pai só observava o irmão Zé Romão. E aí o irmão Zé Romão um dia falou, irmão Antônio, o irmão não me perguntou mais nada. Aí meu pai disse, porque agora eu sei que você leu. Não preciso perguntar, a sua vida mudou. Então, mas quando a gente pega aqui a carta de Efésios e aplica a nossa vida, Cristo habitando em nós, aí a gente não vai participar mais daquelas coisas que a gente participava, coisas mundanas que a gente fazia antes. Aquela palavreado, aquela boca porca, aquela boca imunda, não vai mais praticar, porque agora Cristo habita em nós. É isso que Paulo está dizendo. É o habitar constante, permanente do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Irmão Silas, Deus abençoe, irmão Silas Ramos. Estou orando por você aí. Aleluias. Glória a Jesus. Então, irmãos, além disso, próximo tópico agora, o apóstolo Paulo vai falar, além do corroborado, ele vai falar agora da importância de nós sermos arraigados. Arraigados fala de lançar raízes. Raízes profundas, aquela árvore que a raiz ela aprofunda tanto que você tenta arrancar e não consegue. Diz arraigados e fundados em amor. Irmãos, esse deve ser então o alicerce do crente. A raiz do crente deve ser o amor de Deus. Nós estamos deveras arraigados neste amor do Senhor Jesus Cristo. Então, amor como virtude da vida cristã. Então, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Irmãos, um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse esse amor. Jesus disse para os discípulos,
Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, só o amor de Deus, de um crente para com o outro, de uns para com os outros, só este amor é que testifica de que somos realmente discípulos de Jesus. Porque a maior expressão de Jesus para nós é amor. Então, se nós dizemos que cremos no Senhor, somos discípulos, mas não amamos, alguma coisa está errada. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, eu quero que vocês lancem raízes no Evangelho. Esta raiz é o amor. Nas Escrituras, irmãos, o amor é atributo divino. Divino. Amor humano, irmãos, amor carnal, isso não é amor. É volúpia, isso é desejo carnal, é paixão carnal. É por causa disso que há muita gente que está apaixonado à primeira vista e aquela paixão toda, porque a moça é bonita, porque o rapaz é elegante, ou porque tem dinheiro, né? Se ele tiver dinheiro, ele é bonito também. Pode ser feio como for, mas se tiver dinheiro, é bonito. Então aquela coisa toda, aquela paixão toda ali. Às vezes é uma paixão carnal, daí a pouco passa, acaba. Termina em divórcio, em tristeza. Mas quando é o amor de Deus, amor fruto do amor de Deus nos nossos corações, aí esse amor permanece, esse amor continua. Então nós precisamos estar arraigados, fundados neste amor. Foi por este amor que Cristo se entregou para resgatar a humanidade, irmãos. A Bíblia diz que o amor resume toda a lei e os profetas. A Bíblia diz que 2 mandamentos resumem tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, quem cumprir esses 2 mandamentos, acabou. Não precisa de cumprir mais nada. Esses 2 mandamentos nos levam a cumprir os demais. Porque todo pecado que nós cometemos, ou ele é contra Deus ou é contra o próximo. Se nós amamos Deus acima de tudo, nós vamos fazer tudo para não pecar contra ele. Se nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós vamos fazer tudo para não pecar contra o próximo, não prejudicar o nosso próximo. Então o amor é a maior de todas as virtudes, irmãos. E o princípio que norteia o crente, a igreja, tem que ser este fruto do Espírito, que é o amor. 1 Coríntios 13 fala que o fruto do Espírito é o amor. E aí vai definindo gozo, paz, longanimidade. Ele diz o fruto é o amor. E esse amor vai produzindo agora gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso é revelação. Então, ciente dessa relevância, irmãos, é que Paulo implora para que o viver da igreja seja arraigado, alicerçado no amor. Além disso, ele fala de arraigado e fundamentados em amor. Então, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, o apóstolo clama, irmãos, para que essa igreja também possa compreender e praticar. Porque se nós não compreendermos o amor de Deus, como é que nós vamos praticar este amor? Então, para estar arraigado e fundamentado, tem que compreender o amor de Deus. Então, compara os santos como uma planta bem enraizada, irmãos, a uma casa bem alicerçada no amor. Porque quando é alicerçada no amor, irmãos, mesmo que as pessoas nos decepcionem, alguém vai dizer, mas você não vai fazer nada. Não, mas eu fiz por amor. Irmão, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, por amor. Se ele fosse olhar o tempo que a gente ia viver distante dele, irmãos, as coisas erradas que nós fizemos contra ele, contra a vontade dele, Jesus não teria morrido por nós, mas ele morreu por amor. Ele diz, ele me decepcionou, mas eu o amo. Não é assim que um pai, digamos um pai natural, com atributos naturais, uma mãe com atributos naturais. Eu já vi casos de pai dizer que não perdoa filho de jeito nenhum. Mas um pai com atributos naturais, por mais que o filho tenha errado, quando ele vê as consequências da vida do filho, pelo menos aí, ele sente pena, e sente, meu Deus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia. O irmão Valnei diz assim, os 2 piores pecados são não amar a Deus,
acima de todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo. E aí, irmãos, quando nós olhamos aí, com essa citação do pastor Valnei aí, eu diria, aí a Bíblia está certa quando diz que nós somos pecadores. Porque eu quero ver quem ama o próximo como a si mesmo. Irmãos, eu todo dia peço, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a amar o próximo como a mim mesmo. Eu quero dizer, eu ainda não consegui amar o meu próximo como a mim mesmo. Não. Amar o próximo como a si mesmo é o seguinte, irmão, deixa eu dizer aqui, como o limite que chegaria. Só tem 2 carros, ou só tem um carro, e 2 pessoas, os 2 precisam extremamente do carro. Eu e o meu próximo. E aí eu tenho que escolher quem vai ficar com o carro, eu ou o meu próximo. Não dá para poder dividir no meio, não dá para. Então quem fica? Amar o próximo como a si mesmo, é dizer, então ele pode ficar. Dá na mesma. Fico eu ou fico ele. Então isso é amar o próximo. Jonas Moreira, a irmã dele, está sempre aí com a gente, está aí assistindo o vídeo. Jonas Moreira, a nossa amizade se firmou quando a gente estava, já éramos amigos ali em Americana, eu congregando em Americana. Eu morava ali longe dos meus pais. Tinha um tio que morava com um tio ali, mas longe era eu, digamos, entre irmãos e tudo, morava sozinho, estudava ali na Universidade Católica, dependia de um emprego para sobreviver, e havia uma crise muito grande de emprego. Eu fiquei desempregado, a empresa terminou a obra ali, eu fiquei desempregado. E o Jonas Moreira foi a Goodyear, uma grande empresa ali em Americana, fez uma entrevista, passou na entrevista para uma única vaga que havia ali naquela empresa, no departamento de suprimentos, na divisão de suprimento. O Jonas passou no teste, era para ir no outro dia levando os documentos. Aí o Jonas me procurou e disse, Welber, você está precisando de emprego. Lá na Goodyear tem uma vaga. Eu fui, já fiz a entrevista, passei. Mas vai lá. Se você passar, você fica com a vaga para você. Eu disse, mas escuta, se eu passar, o Jonas, ele estava para entrar na universidade, eu já estava cursando o 1º ano de universidade, então eu tinha mais probabilidade pelo nível de escolaridade lá. Ele disse, não, você precisa, meu amigo, você é meu amigo, eu cedo a vez para você. E o Jonas cedeu. Um grande emprego, um excelente trabalho. Fui promovido ali rapidamente naquela empresa. Quando eu fui fazer a entrevista, o entrevistador me perguntou, mas escuta, a vaga já estava preenchida, como é que você veio e insistiu para ser entrevistado? Quem te mandou aqui? Eu disse, foi o rapaz que foi entrevistado aqui antes. Aí aquele senhor disse, doutor, a senhor Giuseppe Bezzi. Ele disse, ele realmente é seu amigo. A vaga é sua. Então, irmãos, isso é amar o próximo. Eu tenho pedido a Deus, é porque amar um próximo é uma coisa. Então, provavelmente eu consiga, dependendo desse próximo, é bem provável que eu consiga amá-lo como a mim mesmo. Mas amar o próximo, que a Bíblia diz aqui, é qualquer próximo. É quem mais precisa de mim. É aquela parábola do samaritano. Jesus perguntou, quem era o próximo? Quem foi o próximo? Foi aquele que socorreu. Então, o próximo é aquele que precisa de nós e eu sou o próximo daquele a quem eu socorro. Então, veja como é difícil a gente pegar isso aí e depois achar que nós não somos pecadores, se temos dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos. Então, este amor de Deus que precisa ser derramado nos nossos corações. E o terceiro subtópico diz a intensidade do amor de Deus. Irmãos, isso é forte. Paulo, ele vai dizer que nós precisamos compreender qual seja a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Ele orava pedindo a Deus, eu quero que vocês conheçam. A minha oração é para que vocês conheçam. Verso 18, poderes perfeitamente compreender, entender, compreender é entender com todos os santos, todos os crentes da igreja, compreender qual seja a largura, a abrangência. O amor de Deus é largo, abrange o mundo inteiro.
O comprimento ele estende por toda parte. A altura e a profundidade do amor de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, nós só conseguimos ser cheios da plenitude de Deus se conseguimos compreender este amor, se conseguirmos viver este amor. Por isso ele diz, nós precisamos compreender, irmãos, a grandeza do amor de Deus. Irmãos, nós precisamos sim adorar, buscar. Paulo diz, eu estou orando para vocês compreender o amor de Deus. Mas Paulo sabia orar, viu? Paulo sabia pedir. Porque Paulo pensou assim, se aquela igreja receber o que eu estou pedindo, compreender o que é amor de Deus, eu estou feito. Não vai ter problema naquela igreja, eles vão amar uns aos outros, não vai ter briga entre crentes, não vai ter disque de um contra o outro, não vai ter esse negócio, que fulano falou, que Beltrano falou, não vai ter nada disso. Uma igreja que compreende o amor de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o amor tudo quer, tudo sofre, tudo crê. Então o amor vai superar todas as coisas, todos os problemas. E Paulo, como pastor, pensou assim, se aquele povo amar uns aos outros, eu vou ser o pastor mais tranquilo do mundo. Vou nem precisar de pastorear a igreja, não. É pôr em piloto automático que a coisa vai. Porque o povo ama uns aos outros, não vai ter problema entre os crentes, não vai ter luta entre os crentes. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo para você e para mim, irmãos. Para nós amarmos uns aos outros. Para acabar essa coisa de coisinha, de mexerico, de disque, e de isso e que aquilo, acabou. O amor supera todas essas coisas. E aí, por fim, nós temos 5 minutos para encerrar aqui. O apóstolo Paulo vai também nos ensinar da importância, irmãos, que essas bênçãos de Deus excedem, né? Pois ali excede o pensamento humano. É isso que ele diz sobre estas bênçãos, e eu vou ler o restante da lição, que nos diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, aquele que pode fazer muito mais. Então, vejam, irmãos, isso, olha, digamos, como Paulo usa as palavras aqui para poder nos mostrar uma riqueza enorme aqui para nós meditarmos nela. Ele vai usar uma série de superlação aqui, de aumentativos. Ele diz, Deus é poderoso para fazer muito mais, fazer muito, pronto, já é muita coisa. Aí diz, muito mais, pronto, muito com mais, parece que são duas palavras que estão conflitantes aí, para que tanto? Aí ele diz, muito mais abundante, mas ele aumenta esse abundante, abundantemente, no sentido de constância. Então Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente, além daquilo, irmãos, que nós pedimos ou que nós pensamos. O nosso Deus é isso, irmãos. Paulo está dizendo, eu quero que Cristo habite em vós. Eu quero que o amor de Deus habite em vós. Quero que vocês conheçam o amor de Deus. Porque conhecendo o amor de Deus, irmãos, nós passamos a conseguir acreditar, crer naquilo que Deus pode fazer por nós. Porque Ele pode, Ele quer fazer. Ele só está esperando que a gente creia nele. Aquele que é poderoso para fazer, Ele tem poder para fazer. Então é diferente, irmãos, de qualquer outro Deus por aí, qualquer outra religião. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para fazer muito mais abundantemente, além. Então Paulo ainda bota mais um aí, que eu não tinha observado. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Não tem hora que a gente não tem coragem nem de pedir. A gente pensa, não, é demais, eu pedi isso para Deus, é demais. Eu só vou pensar.
Eu estou pensando, mas não tenho coragem de orar sobre isso. Aí Paulo diz assim, Deus é capaz de fazer mais do que aquilo que você está pensando. Você não teve coragem nem de orar pedindo, mas Deus é poderoso para fazer mais do que o que você pensou. Tivesse tempo eu ia contar testemunhos, irmãos, de coisas que eu pensei e Deus fez. Sequer imaginava, mas Deus fez, Deus é poderoso. É muito breve, vamos dar grandes testemunhos aqui de coisas que eu pensei e Deus fez. É o amor de Deus, irmãos. Quando nós adoramos a Deus por este amor, por essa misericórdia, essa graça, Deus é poderoso para fazer. Abundante, irmãos, não é pouca coisa, não. O nosso Deus, ele é capaz de fazer, mas em abundância. A gente pede uma coisa, ele dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. E ele é capaz de produzir tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus ainda nos diz que antes de nós falarmos, Deus escuta. Estando a palavra na nossa boca, Deus responde. O Vanderlei diz ali, experimentamos isto de forma muito extraordinária quando estamos no campo missionário. Deus abençoe, missionário. Glória a Deus. Meus irmãos, falar sobre o amor de Deus a gente poderia. Eu só estou resumindo a lição para a gente terminar dentro do nosso horário, que vencemos agora, irmão Daniel Carlos. Glória a Deus. Irmãos, coloque aí, eu sou a igreja. Hashtag, né, aquela, para a gente, enquanto eu vou orando aí, né? Oh, se eu pudesse cantar, né? Tivesse voz e soubesse aquele corinho, né? Ó imensurável amor de Deus. Deus grande, Deus poderoso. Ao hino que diz, se fosse tinta, o oceano e pergaminho, o amor, o azul do céu. Para descrever este amor, que Deus nos ajude e nos abençoe. Irmãos, amanhã, não se esqueça, amanhã às 10 horas da manhã, o nosso grande culto de adoração ao Senhor no estacionamento de Elizabeth. Irmãos, a gente põe sempre 25 cadeiras na frente. Os irmãos podem usar aquelas cadeiras. Quem chegou mais depois lá, o carro estacionado lá atrás, não dá nem para ver, ponha, sente-se nas cadeiras na frente, amém? Deus abençoe, obrigado a todos os irmãos lá de Portugal, né, irmão Vanderlei. Na realidade, o irmão colocou o nome aí, o outro é o missionário. Não estão usando, acho que a conta do Vanderlei aí, para poder estar aí, o missionário que nós encontramos lá em Carregal da Cortiça, lá com o pastor irmão José Ferreira. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Querido Pai, quero agradecer, te adorar, te louvar, Senhor, por esta escola dominical, por esse tempo, Senhor, meditando na Tua palavra, no Teu grande e imenso amor. Meu Deus, eu sou resultado deste amor, eu sou fruto deste amor, Senhor. Meu Deus, o Senhor é capaz de fazer muito mais. Estamos vendo aí testemunhos, Senhor, de irmãos, do pastor Carlinhos Lopes, Senhor, que tem experimentado o Senhor fazendo muito mais. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E agora, Senhor, há irmãos, ó Senhor, que não tiveram coragem de pedir nada, mas pensaram, enquanto estava ministrando, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que o que pedimos ou pensamos. Senhor Jesus Cristo, aquilo que o teu filho pensou, Senhor, e não teve coragem de pedir. Aquilo que a tua filha pensou, mas não teve coragem de pedir. Senhor, agora, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, atenda, Senhor, atenda, Senhor. Encha, Senhor, do teu Espírito Santo, que a presença de Jesus Cristo more nos nossos corações, habite permanentemente nos nossos corações e possamos experimentar a grandeza do teu amor, a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe o irmão Elielber Castro, lá de Japão. Deus abençoe o Elielber. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, guardando a sua saúde, em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha uma noite abençoada no nome de Jesus.